Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa no canal Crente Sonhador. Nós falamos sobre Moisés nos dois últimos vídeos. Primeiro nós falamos sobre a escolha de Moisés em servir a Deus. Depois falamos sobre Deus escolher Moisés para uma obra, Deus com um projeto, com um plano. E agora nós vamos continuar falando desse plano de Deus na vida de Moisés. Eu quero ler aqui em Êxodo, no capítulo 3, eu quero ler o versículo 13, que diz assim, olha, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aqui Deus está claro, né? Deus ele não precisa de nome. Então, ele usa eu sou. Deus ainda disse para Moisés, olha, diga aos filhos de Israel que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem enviou você para tirá-los da terra do Egito. Nós vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no meio cristão, aquela ansiedade, aquela vontade, todo aquele vigor que a juventude tem, mas que existe um detalhe que é bastante importante. No vídeo anterior, nós falamos sobre a escolha de Deus sobre a vida de Moisés. Existiam inúmeros israelitas, mas Deus escolheu Moisés para essa obra. E nós vamos falar aqui um pouco sobre a preocupação de Moisés de estar ali, diante do povo, representando o povo, para que eles saíssem daquela situação. Então Moisés pensou, eu chego diante deles, eu posso ser rejeitado. Então eu preciso ter um argumento que seja suficiente capaz de convencê-los que realmente eu estou ali para que Deus faça uma obra, faça um milagre na vida deles. Então Moisés pergunta, quando eles questionarem, o que eu digo? Aí está o segredo. Porque Moisés, ele não encheu o peito, né? E disse, Deus me enviou, eu vou fazer. Não foi isso que ele disse. Ele se preocupou de estar fazendo uma obra daquele tamanho. No outro vídeo nós falamos sobre estar disponível, estar disposto, ser voluntário para as coisas de Deus. Mas por outro lado, existe também uma necessidade que é bastante importante para os nossos dias. São os pés no chão e o aguardo do momento em que Deus quiser usar você, usar o jovem, usar o irmão, usar a moça. Existe também essa necessidade. E para que isso aconteça de forma eficaz na vida da juventude, o jovem ele precisa esperar. Porque a ansiedade é algo que tem tomado conta da vida de todas as pessoas, em todas as áreas. E nessa área que nós estamos falando, sobre chamada, sobre voluntariedade, também acontece de estar ansioso, jovem, para já fazer as coisas. Mas tudo tem um tempo determinado. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. São palavras de um homem muito sábio. Então tem um tempo, tem um modo, tem um jeito. Então esse vídeo eu quero mostrar para vocês que Moisés, não é porque ele só recebeu a chamada que ele já vai
fazer do jeito que deu na cabeça dele e ele vai ter várias ideias, não. Ele primeiro questiona Deus. Quando eu chegar diante do povo, porque ele pensou, eu posso ser rejeitado, o povo pode não me aceitar. Eu tentei defender 2 irmãos e um deles me acusou de ter matado o egípcio. Como é que eles vão me aceitar? Eu estou longe há bastante tempo deles. Será que a aceitação seria igual como se eu estivesse ali? Então ele pergunta para Deus, e Deus fala para ele: diga que o Deus dos seus pais te enviou para tirá-los daquele lugar. Então a nossa conversa, ela fica por aqui para que nós possamos refletir um pouco que tudo tem um modo, tudo tem um jeito, e Deus tem um projeto perfeito para a vida daquele que Ele chamar. Mas é necessário que haja pés no chão, consciência. E por quê? Porque quando se inicia um trabalho na obra de Deus, é como eu ouvi alguém dizendo, é igual um funil. Funil, o início dele é bem largo, bem aberto. Parece que tudo é fácil, mas vai se estreitando, 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 e vai ter momentos que a gente está ali naquela parte mais estreita e não dá para voltar. É dali para frente, a gente tem que sair lá do outro lado. E para isso nós vamos precisar de coragem, determinação, vigor e, acima de tudo, a graça de Deus para as nossas vidas. Então fiquemos com essa reflexão. Com certeza Deus vai nos ajudar. Nós ainda vamos falar sobre um pouquinho dessa trajetória de Moisés. Então fiquem com Deus, reflita sobre isso, multiplique essas informações, se inscreva no canal, dê seu like, repasse para mais jovens, para que eles possam refletir nesse momento sobre esse assunto que é tão importante, quando Deus ele chama uma pessoa e algumas necessidades que nós falamos por aqui. Então Deus abençoe, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, a próxima conversa, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos. Até logo.